irmãos, boa noite, a paz seja convosco. Graças a Deus. Gente, boa noite, a paz seja convosco, amém? Quero louvar a Deus e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por nós estarmos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus ao qual merece toda a glória, todo o louvor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar aqui o missionário Petrone, que vai estar trazendo aqui uma mensagem de Deus aos nossos corações, e após a mensagem, nós vamos também estar ceando na casa do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelo servo de Deus. Amado Deus, Pai querido que está no céu, neste momento apresento o seu Filho, que vai ser um canal de bênção para as nossas vidas. Use ele através da sua palavra, fale conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. A igreja bate palma para o Senhor Jesus. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Que bom que você está aqui. Pois você está no lugar certo, no lugar de novas alegrias. Um lugar onde cada vez que nós nos encontramos, Jesus vem e renova a nossa fé, renova nosso ser, pois tudo em nossas vidas, se não for pela fé, não adianta nada. E nós vamos entender nesta noite, pois Deus tem uma palavra muito forte para falar com cada um de nós sobre fé. Antes da gente ler a palavra, meditar na palavra, eu queria que você meditasse no louvor, que ele também expressa o que a gente vai falar nessa noite, que é fé. Irmão, por favor. Acredite, o que resta é somente
falou, pode sentar, meu irmão, pode sentar. Como o louvor falou, tem momentos na nossa vida que apenas pela fé nós conseguimos alcançar nossos sonhos, nós conseguimos alcançar os nossos projetos. E se não for pela fé, a gente fica com os nossos sonhos engessados. Muitas vezes o homem vem e fala para você: ei, homem, mulher, isso aí não vai vingar, isso aí não vai prosperar. O que você está tentando fazer é algo muito grande para você. A gente falou sobre exatamente isso no nosso último encontro. E tem momentos na nossa vida que vem pessoas que tentam apagar a nossa fé, tentam nos desanimar. Todo mundo aqui, eu creio que conhece a história de Noé. Inclusive, se a gente for falar com os pequeninos, muitos deles vão te dizer exatamente como é a história da arca. Mas antes da gente falar sobre a palavra em si, a gente tem que entender alguma coisa. Noé, que do hebraico chama-se Noá, ele foi filho de Lameque e neto de Matusalém. Ele foi neto de um homem grande e justo no tempo dele. E por esse motivo, o seu pai o batizou com este nome de Noé. Noé significa descanso. E qual seria o descanso que aconteceu na época dele? Noé, se a gente for puxar a genealogia de Adão, ele vem da 10ª geração de Adão. E durante as gerações, as pessoas foram inventando utensílios para tentar melhorar a sua vida. Hoje em dia a gente vê smartphone, essas coisas. Naquela época não tinha essas tecnologias, mas eles iam preparando. Com pouco conhecimento, com pouca instrução, eles preparavam coisas para melhorar os seus afazeres. E assim foi Noé. Noé, ele criou utensílios para melhorar o arado, para facilitar o trabalho dele para a agricultura. Utensílios esses que vieram para trazer alívio para ele, para a geração dele. Portanto, o nome dele acabou sendo uma espécie de profecia do pai dele na vida dele. E no momento, naquela época que Noé viveu, Deus acabou se entristecendo naquele momento. Por quê? Porque a maldade entrou no mundo e se potencializou. E nessa hora o Espírito Santo ele vem falar para cada um de nós. Sabe por que Noé ele viveu extraordinário com Deus? Sabe por que ele e a família dele viveram algo sobrenatural com Deus? Ele viveu tudo isso porque ele acreditou no projeto que Deus colocou no coração dele. No projeto que Deus entregou a ele. Foi somente Deus que falou com ele. Deus andou com Noé e a Bíblia era discreta sobre isso, que Noé andou com Deus. E Deus colocou um projeto, colocou um sonho no coração dele, de construir uma arca, um barco, algo gigantesco. Não foi qualquer pessoa que fez isso, foi Deus que deu essa missão para ele. Não foi os vizinhos que o ajudaram, não foi os amigos, as pessoas próximas dele. E a Bíblia ainda relata que o povo zombava de Noé, ridicularizava Noé, pois 120 anos vinham se passando e ele ali como louco, num lugar que não chovia, num lugar que não tinha caído uma gota, ele martelando, ele colocando madeira, ele preparando a arca para algo que Deus havia falado para ele que iria acontecer. Talvez você olhe para o seu projeto e diga: Senhor, isso é loucura. Mas eu tenho uma palavra para você.
Meu pastor ele costuma dizer uma frase, que Jesus ele é muita honra. E eu vou trazer algo que vai fazer você recordar de algo bem recente. Você se recorda quando o pastor José falou para vocês que Deus tinha colocado no coração dele sobre o projeto da cruzada, que era o Alves? Eu tenho certeza que muita gente aqui na cidade chamou ele de louco, chamou você de louco. Como é que pode um povo pequeno, numa igreja pequena, fazer um projeto, levantar 12 mil reais para custear um projeto tão grande? Fé. Fé. Confiança em Deus. E é isso que Deus vem nos apresentar nessa noite. Glória a Deus. Você imagina as pessoas que se renderam naquela noite, onde estariam se ele não tivesse ouvido a voz de Deus, não tivesse estimulado este povo aqui a alcançar aquilo ali? Aonde essas pessoas estariam? Se a gente abre a sua Bíblia lá em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Amém? A Bíblia nos ensina assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu vou repetir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos orar para a gente continuar a falar dessa palavra maravilhosa. Curva a sua cabeça. Pai querido, Pai santo, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, através desta palavra. Que esta palavra possa renovar a nossa fé, principalmente nesta noite, Senhor, que é noite de renovar nossa aliança contigo, Senhor. Que nós possamos entender o que o Senhor tem para nos falar nesta noite e guardar no coração. É o que te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Que assim seja. Amém e amém. Como a Bíblia nos fala e nós lemos, fé é algo que muitas vezes as pessoas não acreditam que possa acontecer. Mas, para que isso aconteça, como a gente falou um pouco, você primeiro tem que acreditar no seu projeto que Deus colocou no seu coração. Primeiro você tem que se apaixonar pelo seu projeto. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Se você não acreditar, não vai ser o teu vizinho que te chama de louco que vai acreditar, que vai te ajudar a conquistar o teu projeto. Mas, como o Hugo falou, se foi Deus que te prometeu, se foi Deus que está no projeto, ele vai dar certo. Glória a Deus. Noé, ele foi um projeto de Deus. E esse projeto, ele não vinha na horizontal, ele não vinha de homem para homem, ele vinha na vertical. Ele vinha de Deus para o homem. Ele vinha de Deus para o homem. E essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Que os nossos projetos que vêm de Deus, eles sempre vão vir do alto. Sempre vão vir de Deus, do meu e do teu coração. E antes de Noé construir a arca, Deus permitiu que ele construísse uma aliança com ele. E é assim que Deus faz. Antes de Deus ele te entregar o projeto, ele vai construir uma aliança contigo. Ele vai fortalecer o teu relacionamento.
Deus chamou cada um de nós para uma obra. Mas para que cada obra seja feita, ela tem que ser feita com excelência. Porque primeiro ele vai tratar onde? Do nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso ser. Ele vai moldar as nossas características para depois nós sermos usados por ele. Então, meu irmão, nesta noite, guarde essa palavra no seu coração. Permita que Deus construa algo com você e depois você vai ver onde Ele vai te colocar. E Noé ele foi diferente dos iguais. Como a gente falou no início, o povo estava corrompido, o povo estava cheio de maldade, o povo era idólatra. E Deus conseguiu, através de Noé, achar uma agulha no palheiro. Algo muito difícil. Um homem justo, um homem íntegro, que Deus escolheu para ele andar com ele. E Noé, ele não se permitiu ter o padrão daquele povo, daquela geração. Mas Noé ele perseverou. Lembra do que nós falamos no nosso último encontro? Perseverança? Noé também foi um homem que perseverou. E nós temos que entender que outra palavra, outro entendimento que Deus vem falando com a gente nesse início de ano. Perseverança. Fé e perseverança. Se você guardar no seu coração essas duas palavras, por mais que as batalhas venham, você vai vencer todas. Então, meu irmão, faça diferente dos iguais. Faça algo diferente aonde as pessoas desse mundo corrompido que está aí fora, as pessoas fazem. E outro ensinamento que Deus vai nos mostrando com a vida de Noé é que muitas vezes Deus ele fecha uma porta, mas ele abre uma janela. Aí você me pergunta, como assim, missionário? Se a gente for ler toda a história de Noé, toda a história da Arca, que é um pouco longa, a gente vai ver que depois que ele constrói a arca, Deus sela, ele fecha a porta por fora. Mas Noé, quando ele construiu a arca, ele entendeu que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Acompanhe comigo o que está escrito lá em Gênesis 6, no verso 16. Ele fala assim para Noé: faça uma cobertura, deixando entre a cobertura e a arca, uma abertura de meio metro, ou seja, uma janela. Uma janela para Noé olhar todo o caos que estava ali fora. Uma janela para Deus, para Noé observar tudo o que estava se passando e olhar que eles estavam num lugar confortável. Não muito confortável, porque a arca não deveria ser muito confortável. Mas quando eu falo confortável, eles estavam seguros. E aqui eu queria compartilhar uma parábola com você que eu ouvi há algum tempo atrás. Que existia um jovem, um aprendiz, que seguia um profeta. E eles caminhando, o profeta ensinando ele, eles
chegam numa determinada região pobre, olham um casebre, uma família pobre, desnutrida, crianças sujas e maltrapilhas. Mas o dono daquela casa vem e recebe com muita alegria. Eles pedem água, ele vai e serve água para eles. E aquele profeta, ele quando começa a conversar com aquele homem, ele pergunta para aquele homem como eles sobrevivem daquela forma. E aquele homem fala para aquele povo, para aqueles dois homens: nós temos uma única vaquinha e com o leite que ela produz, nós bebemos, nos alimentamos e com o pouco que sobra a gente produz queijo. E meu filho vai vender na feira para a gente comprar o restante das coisas. E depois, aqueles dois homens se despedem e o profeta, na saída, ele olha a vaquinha do lado de fora. E guiado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que antes de eu e você chegarmos aqui, ele já habitava e já preparava todo esse ponto para nós, aquele homem dá uma ordem para o seu servo, para o seu aprendiz: joga aquela vaquinha do precipício. Aí aquele jovem não entende: mestre, mas eu vou matar a vaquinha, o único sustento daquela família. E ele, novamente, ele dá a ordem para o jovem: joga a vaquinha no precipício. E ele, como um servo obediente, ele vai e atira a vaquinha no precipício. E ele vai embora. Os anos se passam, o profeta morre, aquele jovem se torna um profeta, que é os ensinos que ele aprendeu. Mas aquele sentimento, aquele remorso, continuava no coração dele. E ele decide retornar àquele lugar para pedir desculpa, para pedir perdão pelo que ele havia feito anos atrás. Porém, para surpresa e para o espanto dele, quando ele chega lá, ao invés de um casebre, de uma casa velha, existe uma mansão. Ao invés de crianças desnutridas, sujas, maltrapilhas, existiam jovens sadios, bem aperfeiçoados, porque tinham crescido. E aquele homem que agora era profeta bate naquela casa para tentar entender o que tinha acontecido ali naquele lugar. Talvez aquele povo tivesse morrido, tivesse ido embora. E para espanto dele, a mesma pessoa que vai receber ele, quem é o dono da casa que recebeu ele anos atrás. E eles começam a conversar e ele pergunta: o que aconteceu? E o Senhor fala para ele: você lembra daquela nossa vaquinha? Quando nós fomos embora, morreram. Aí ele pergunta: mas tudo isso aconteceu por conta da morte daquela vaquinha? Foi. Porque depois que aquela vaquinha morreu, nós não tínhamos mais sustento, nós tivemos que pedir direcionamento para Deus o que fazer. Aí nós começamos a arar e cultivar a terra. E aquele trabalho deles começou a prosperar, eles começaram a comprar terra, e foi prosperando. Então, meu irmão, qual é a vaquinha que tem que morrer na sua vida para você prosperar? E aqui eu queria fazer um parênteses e contar um testemunho da minha vida, da vaquinha que morreu na minha vida. Como eu falei no nosso último encontro, tem pouco mais de 8 anos que eu aceitei Jesus. E naquele dia 2 de novembro de 2014, dia de finados, e olha o dia que Deus escolheu. Eu bebia muito, eu e minha esposa, e naquele dia, como sempre, nós estávamos bebendo.
Passamos o dia todo bebendo, que é aniversário da tia da minha esposa. E ao final do dia, cheguei para ela, vamos embora. Ela disse, não, eu vou ficar, que eu estou com a minha família. E ali nós estávamos passando por um momento complicado no nosso relacionamento. Eu acabei deixando ela ali. Entre a casa da tia dela e a minha casa, existe uma igreja, que eu não vou citar denominação, nome de igreja, por ética. E ali, com aquela angústia que eu estava no peito, eu entrei naquela igreja. E o líder daquela igreja, eu estava sujo, bêbado, olha para mim e diz as seguintes palavras: hoje eu não vou lhe atender. Volte amanhã, bom, limpo, que eu converso com você, tudo que você precisa falar. E ali vem um misto de angústia e revolta. Porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa apenas se ouvir. Tem momentos que as pessoas que Deus vai enviar para você angustiar, elas precisam apenas do teu ouvido para Deus falar com o coração. Isso é muita coisa. E aí eu segui em direção à minha casa. A rua que eu segui era mais ou menos como essa daqui da frente da igreja. E eu seguindo em direção à minha casa, quando eu chego no canto da rua, como se fosse essa principal, eu ouço uma voz. Olha para a tua esquerda, vai para a luz, e aí tu vais encontrar o que tu estás precisando. Glória a Deus. Naquele primeiro momento, a gente pensa que a gente está ficando doido. Bêbado, ouvindo voz. Mas o que eu tinha perdido? Eu fui. Quando eu chego naquele local, uma igreja semelhante a esta que nós estamos, mais humilde, mas semelhante, tinha uma porta de vidro de correr. Eu abro a porta e me prostro no final, mais ou menos aonde o nosso irmão está controlando o som. E aí eu passo o culto todo chorando. O pastor tinha acabado de iniciar, tinha subido no altar e acabado de iniciar a palavra. E o Espírito Santo tratando comigo, eu chorando, os irmãos, alguns incomodados, foram para o pastor. E quando as coisas são de Deus, Deus ele faz assim. Ele me direcionou para uma igreja e um dos missionários era meu vizinho. Ele vira para o pastor: pastor, eu conheço ele, ele é meu vizinho. E o pastor, guiado pelo Espírito Santo, diz: deixa ele lá, ele não está mexendo com ninguém. Terminou o culto. O pastor veio, conversou comigo, me ouviu, que era o que eu precisava, orou comigo, me fez o convite mais importante que eu já tive na vida, que foi para eu retornar na terça-feira. E aí, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. E essa foi a madrinha que morreu na minha vida. Porque aquele dia foi o último dia que eu bebi na minha vida. Para a honra e glória do Senhor. Um mês e 10 dias depois, no dia que eu me batizei, minha esposa aceitou Jesus. E naquele dia eu ouvi pela primeira vez que um dia eu estaria em cima do altar, transmitindo a palavra de Deus. E onde eu estou, Deus é fiel. E assim Ele faz com cada um de nós. Porque quando o projeto é de Deus, ele não afunda, ele flutua. Noé, ele não era formado em engenharia, não era formado em escola nenhuma, até porque naquela época não existia escola.
Mas a arca, o barco imenso, ele era um projeto de Deus. Então, meu irmão e irmã, não sai do projeto de Deus na sua vida. Não sai do projeto de Deus, porque esse projeto ele não vai afundar. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas não estejam fluindo, evoluindo, e existam levantes, que nada vai acontecendo, não pare. Que as coisas vão acontecer. No momento certo de Deus, as coisas vão acontecer. A gente falou semana passada, Caleb passou 45 anos para receber o pedaço de terra dele. Muitas coisas ele passou, mas Deus foi fiel em tudo que ele tinha prometido. Sua família é projeto de Deus. Seus filhos são projeto de Deus. Seu chamado é projeto de Deus. Seu ministério é projeto de Deus. Portanto, meu irmão, seu barco não vai afundar. Seu barco não vai afundar. Mesmo que tenha gente sem projeto tentando afundar seu barco. Mesmo que tenha gente que está de fora olhando, como é que aqueles crentes doidos, lá daquela igrejinha, conseguem concluir um projeto tão lindo, mas mesmo assim ainda tem aquelas pessoas do contra que dizem, vão falar mal, te apontar dele. Eu não sei o que você possa pensar, mas eu só sei que você não está sozinho, porque Deus é contigo. A próxima coisa que a gente vai aprender é que a arca não era bonita, mas ela era funcional, ela funcionava. E para Deus, a coisa mais importante é que as coisas funcionam. Deus não mandou Noé fazer uma arca bonitinha, um transatlântico, com algo, uma parede vizinha, bem bonitinho. Deus ele mandou Noé colocar betume. Ele fala, a Bíblia fala que a arca era pintada, revestida de betume com madeira. Betume, quando a gente passa e a gente vê o asfalto sendo colocado, é aquele líquido preto que eles jogam antes de colocar o asfalto para impermeabilizar o solo, o asfalto aderir. Por isso Deus mandou Noé revestir de betume, impermeabilizar para ele se tornar funcional, para a arca se tornar funcional. Deus muitas vezes ele não busca beleza, até porque se ele buscasse beleza, muita gente não iria. Se ele buscasse beleza, muita gente não teria aceitado Jesus, até porque a Bíblia ela descreve, lá em Jeremias 53, você pode ler em casa, do verso 1 ao 3, que Jesus ele não tinha beleza nenhuma para que nós o adorássemos, para que nós o desejássemos. E se aquelas pessoas, se nós fôssemos olhar para a beleza de Jesus como homem, como figura humana, ninguém ia atrás dele. Mas quando nós olhamos para Jesus como Deus, como aquele que pode mudar a tua vida, como aquele que pode mudar a tua história, aquele que faz as coisas funcionarem na minha e na tua vida, nós nos apaixonamos por ele. E aqui a gente vem aprender uma outra lição. Deus manda a Noé não só betumar por fora, mas betumar por dentro. E o que é isso quer dizer, missionário? Impermeabilizar por dentro e por fora.
Se a gente for olhar nos olhos espirituais, betumar por dentro é blindar nosso coração. Blindar nosso coração para as brechas que possam estar querendo adentrar no nosso corpo, no nosso coração. Betumar por fora é nos proteger totalmente, até porque a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo ele fica ao nosso redor, mas o inimigo das nossas vidas fica ao nosso derredor, esperando uma brecha. Portanto, Deus está nos ensinando que nós devemos betumar nosso coração por dentro e para fora, para nos proteger desse mundo feio, sombrio. Desse mundo que ele não quer te atrair para Deus, mas ele quer te resgatar, te tirar da presença de Deus, para tentar acabar o projeto que Deus tem na tua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, blinde a sua alma, blinde sua vida no perfume celestial, para que depois de betumar nossa vida por dentro, betumar nossa família, alicerçar nossa vida, nós possamos betumar o jogo. Temos que primeiro betumar, blindar nosso casamento, para depois ser bênção no casamento dos outros. Temos que betumar nossa família, para as pessoas olharem para a nossa família e se espelharem. Não, aquela é uma família que é uma bênção, eu preciso me espelhar para ser atraída através das nossas vidas. Porque muitas vezes, mais importante do que o que a gente fala, é o nosso exemplo. E é exatamente isso que a palavra está nos dizer. Temos que betumar nós, nossa família, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e querer esse Jesus que está transformando a minha e a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Em oitavo, quem guiava a arca era Deus. E aqui é uma dos maiores ensinamentos que a gente pode tomar do que a gente está falando. A arca ela não tinha leme. A leme é como se fosse o volante do carro, uma embarcação. É ele que vai direcionar o barco para onde quem está no controle quer ir. Mas aquela embarcação não tinha leme. Mas ela era guiada por Deus. O controle da arca, ele estava nas mãos de Deus. Deus que guiava aquela arca, Deus que guiava tudo ali naquele cenário, naquele mundo. E se aqui nós entendermos que se nós deixarmos Deus guiar nossa vida, se deixarmos Deus estar no controle da nossa vida, e quanto mais cedo a gente entender isso, mais rápido as coisas vão acontecer. Mais rápido as coisas de Deus vão acontecer. Muitas vezes, quando algo foge do nosso controle, muitas vezes, quando algo não acontece como a gente espera, a gente tem um péssimo hábito de dizer que é levante do Espírito. E quando a gente faz isso, a gente, sem querer, a gente acaba tirando Deus da jogada. Mas como assim? Tem coisas na nossa vida, coisas ruins, coisas negativas, que Deus permite que aconteça. Não para a nossa morte, não para a nossa destruição, mas para que o nome dele seja glorificado.
Porque a Bíblia ela nos ensina que quando a gente é fraco é quando a gente é forte. Porque quando a gente está enfermo, a gente busca a Deus. E se nós fizermos isso, o nome dele é glorificado, porque nós vamos ser curados. Quando a gente está desempregado, a gente dobra nosso joelho. E aí a gente pede solução para Deus. E Deus abre uma porta, abre uma janela. E o nome dele é glorificado, porque ele nos tira daquela situação, nos tira daquele momento ruim. Muitas vezes não é como a gente espera, mas sempre é como Deus quer a nossa vida. Se Deus continuar guiando a nossa vida, guiando nossos passos, guiando nossos caminhos, como ele fez com a arca, mesmo nesses momentos, a gente vai saber que Deus está tratando com a gente, cuidando da gente, cuidando da nossa família, cuidando de tudo, para que nós possamos chegar onde? Na terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meu irmão, descanse e creia em Deus, porque no final a arca ela sempre chega no lugar certo, no lugar onde Deus quer. Aleluia, sim, meu Deus, aleluia. Aleluia. E em nono lugar, por que a arca não afundou? Porque Noé fez exatamente tudo o que Deus tinha ordenado a ele. Noé não tinha estudo, Noé não tinha técnica, mas ele seguiu exatamente, se a gente for ler a história, tudo que Deus mandou, Noé seguiu. Tudo que Deus mandou, Noé colocou exatamente do jeito que Deus havia ordenado. Isso a gente tem que tomar atenção. Pois tem coisas na nossa vida que às vezes afundam, que não vão como a gente espera, porque a gente não vai de obediência. A gente vai da nossa cabeça, a gente vai por emoção, por impulso. Aí naquele momento que a gente está na tempestade, aí o nosso barco tem que afundar, Deus vem e nos dá uma palavra, como aquele momento que Jesus estava andando sobre as águas, e os discípulos ali olham maravilhados, e ele vira para Pedro: vem Pedro, também pode. E Pedro vai, a Bíblia descreve que além de Jesus foi o único homem que andou sobre a água. Em determinado momento ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. E aí Jesus vira para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé. A gente está falando de fé. E quando a nossa fé ela se apequena, quando a nossa fé não está sendo olhada para Jesus, quando a nossa fé não está direcionada para Deus, acontece isso que aconteceu com Pedro. Que no meio da dificuldade, no meio da tempestade, ele deixou de olhar para Jesus onde ele estava caminhando sobre as águas, e ele começa a afundar. Portanto, quando essas coisas começarem a acontecer na nossa vida, a gente tem que fazer como Davi, que diz assim, quando ele vai enfrentar Golias: eu não tenho lança, eu não tenho escudo, mas eu vou em nome do meu Deus. Portanto, meu irmão, siga a risca o projeto que Deus colocou na tua vida. Porque como diz no Salmo 1, tudo prosperará. Portanto, siga o projeto de Deus e obedeça a direção dos céus para a sua vida. Porque Noé, ele não desistiu depois do dilúvio. Veio a tempestade, as águas inundaram a terra. Quando acabou a tempestade, eles continuaram ali, navegando, na cabeça deles sem direção, sem rumo, mas guiados por Deus, como a gente acabou de ver. E Noé começou, direcionado por Deus,
começou a soltar os pássaros. O primeiro foi, voltou e não trouxe nada. Aí Noé espera um pouco mais. O segundo foi, já trouxe um ramo de oliveira, demonstrando esperança, demonstrando que o renovo de Deus estava por vir. E o terceiro nem voltou. O terceiro não voltou. Porque Noé sabia que ele tinha, as coisas começaram a se ajeitar. Porque se o pássaro não voltou, ele seguiu o caminho dele. É tipo quando o nosso filho cresce, cresceu, aprendeu tudo, agora vai seguir a tua vida. É assim que Noé fez e ele não voltou. Tem um louvor que ele fala assim: não desista, não pare de lutar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Levanta, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. E é isso que Deus está fazendo essa noite na minha e na tua vida. Ele vai restaurar sonhos aqui. Ele vai restaurar projetos, alianças nesta noite. Assim como daqui a pouco nós vamos ceiar, vamos renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa aliança com Jesus. Ele está restaurando alianças nessa noite. Portanto, meu irmão, minha irmã, apenas confie que o mais Deus vai fazer. Noé, ele ouviu a voz de Deus antes de construir a arca por 2 vezes e trabalhou mais de 100 anos. Deus não precisou falar muito com Noé. Noé obedeceu. Deus falou, Noé obedeceu. Deus falou, Noé obedeceu. Você pode repetir comigo? Deus falou, Noé obedeceu. E da mesma forma que Deus falou com Noé e Noé obedeceu, você vai falar assim mais uma vez: Deus fala, eu obedeço. Deus fala, eu obedeço. Mais uma vez para fixar na nossa mente e no nosso coração: Deus fala e eu obedeço. Glória a Deus, glória a Jesus. E com o pouco que Noé ouviu, ele obedeceu. Ele obedeceu em tudo a Deus. E Deus não precisou de muito para convencer Noé. Deus não precisou vencer teimosia, como Jonas, que foi teimoso, Deus mandou e Jonas quis fazer da cabeça dele e Deus que deu. E infelizmente, quando muitos de nós não ouvimos o que Deus fala, não ouvimos o que Deus nos ensina todos os dias, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, todas as vezes que nós vemos a igreja, que Deus fala conosco, muitas vezes a gente pode estar cego e diz: não, isso é loucura. As coisas não saem. As coisas não saem. Mas o pouco que Noé ouviu foi suficiente para que ele não desistisse do projeto de Deus da sua vida. Nós só precisamos de uma palavra. Nós só precisamos de uma palavra dos céus para mudar a nossa vida. Mas nós temos que estar com os ouvidos atentos, de coração aberto, para receber a palavra e mudarmos a nossa vida. A próxima lição, o próximo ensinamento
pensamento que a gente tem que ter na nossa vida é que a arca ela flutuou em meio ao terrível dilúvio e a uma tempestade. Porque eu tenho certeza que durante aquele tempo, os dias que caíram, não foi só uma chuvinha qualquer. Deve ter sido uma chuva intensa, torrencial, para as águas subirem daquele jeito. E com certeza veio tempestade ali naquele meio. Mas a água não afundou. Porque o projeto de Deus, perfumado, em meio ao dilúvio, ele não afunda. O cristão que ele está com a vida perfumada, o cristão que está com a vida montada, o cristão que está com os olhos, o coração direcionado para Deus, em meio à tempestade, ele não afunda, ele flutua. Porque enquanto muitos naufragaram no meio do dilúvio, Noé e a sua família flutuaram, foram salvos. Aleluia. E assim como esses homens que a Bíblia nos descreve flutuaram, eu e você somos projetos de Deus. Portanto, meu irmão, te digo mais uma vez, creia nessa palavra, porque é uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. Deus, Ele não nos chamou, Ele não nos revestiu, Ele não nos blindou, nos betumou para a gente afundar, para a gente sucumbir no meio das adversidades. Portanto, meu irmão, faça como Pedro, ande sobre as águas, mas continue olhando para Deus para não afundar, continue olhando para Jesus para não afundar. Deus, Ele não vai nos poupar da gente passar certas dificuldades. Passar por dificuldades, tempestades. Mas Ele, mais uma vez, está nos capacitando nessa noite para a gente flutuar. Para a gente flutuar no meio das dificuldades. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Mas não se preocupe. Deus te diz agora nesse momento. Não se preocupe, porque eu estou cuidando da tua história. Eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando do teu projeto. Se você estiver no barco comigo, eu guio o teu caminho. E você vai chegar no Monte Ararat como Noé chegou. Um renovo, algo novo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenha medo do amanhã, porque eu tenho uma certeza que o amanhã ele vai ser melhor que hoje. Porque Deus já está lá. Portanto, não tenha medo do que o futuro te reserva. Apenas descanse em Deus. Mesmo que você não saiba como chegar no lugar que você gostaria, mas o Senhor, que tem os pensamentos maiores do que os nossos, mais altos do que os nossos, os caminhos melhores, Ele está caminhando junto com você. Junto contigo Ele está caminhando. Ele está indo, está te guiando com pensamentos. Muitas vezes a gente não alcança, a gente não vislumbra, porque a gente pode estar olhando com os olhos naturais. Mas como a gente leu o que fala de fé, quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente olha lá na frente. A gente não olha aqui. Lembra daquela passagem de Elias? Acho que é Elias, né, pastor? Que Jerusalém estava sitiada, aí o moço dele olha para aquele exército e desesperado vai lá, mestre,
cercado Jerusalém. E Elias vai, olha para o céu e calmamente volta para o lugar dele. E o moço entende aquela tranquilidade dele, volta lá, olha para aquilo ali, não olha nada, olha para o céu e não vê nada, e vai lá desesperado de novo: mestre, eles cercaram, eles vão nos destruir. Elias mais uma vez vai, olha para aquele povo ali, olha para o céu e descansa. Sabe qual foi a diferença, meu irmão? Elias olhou com olhos espirituais e o moço dele olhou com os olhos naturais. Elias, quando olhou aquele povo, olhou para o céu, viu uma legião de anjos protegendo a cidade de Jerusalém. E se nós fizermos assim na nossa vida, sempre que nós estivermos com problema e olharmos para o céu e pedirmos direcionamento para Deus, Deus vai nos mostrar uma legião de anjos nos protegendo, nos guardando. Em 13º lugar, a arca era o lugar mais indesejado da terra antes da primeira gota tocar no céu. Antes do dilúvio, a arca não foi indesejada, não era ridicularizada. A arca era um lugar que as pessoas desprezavam e ninguém queria entrar, porque não chovia. O povo nunca achou que ia acontecer aquilo ali. Eles diziam que Noé só podia estar ficando maluco, mas tudo isso só durou até cair a primeira gota. Quando as águas começaram a cair, as pessoas começaram a se desesperar, porque as profecias que Noé tinha dado para aquele povo e aquele povo não ouvia, começaram a se cumprir. E muitos anos se passaram. E naquele momento todo mundo queria o quê? Um lugarzinho na arca. Depois que a primeira gota caiu, todo mundo correu para perto da arca. Mas a Bíblia nos descreve que naquele momento que as pessoas foram, Deus colocou animais ferozes para proteger a arca, para aquele povo não destruir a arca. Porque não era projeto de Deus para aquele povo, era para a família de Noé. Quando nós estivermos nessa situação, Deus vai colocar animais ferozes para proteger a minha e a tua família. Porque hoje, meu irmão, a arca de Jesus. Mas ele ainda, infelizmente, é indesejado por muitos. Muita gente lá fora não quer saber de Jesus. E nós somos os loucos dessa terra. Nós somos os Noés dessa terra. Você, meu irmão, é um Noé. Você, minha irmã, é uma Noé. Sabe por quê? Jesus está voltando. Nós somos Noés loucos, porque nós um dia ouvimos sobre Jesus, guardamos essa palavra no coração, guardamos a palavra, aceitamos Ele e estamos procurando melhorar, aprender dele a cada dia. Mas os loucos lá fora, que infelizmente não querem saber de Jesus, que te chamam de louco, que te chamam de fanático, que te chamam de crentão, crentona. Lá vai os crentes, como se dizia antigamente, na época dos meus avós, lá vai os Bíblia. Esse povo, quando a primeira gota caiu, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, muitos vão procurar a palavra de Deus e não vai encontrar. Sabe por quê? Porque os loucos, os Noés que foram chamados para propagar o Evangelho, eles não vão estar mais aqui. E nesse momento vai ser um momento triste, porque muitas pessoas vão procurar as igrejas vão estar vazias. Como aquele povo que não confiou, não acreditou em Noé.
quando quis entrar na arca, não pôde entrar. E é isso que Deus está nos ensinando nessa noite. Amém, Jesus. Aleluia. Deus. E para concluir, a arca ela só tinha uma entrada, a arca ela só tinha uma porta de acesso. Que a Bíblia descreve que Deus, como a gente falou, trancou ela por fora. E hoje essa porta é Jesus. A Bíblia ela fala lá em João capítulo 10 que Ele é a porta. Não existem outras portas. Não existem outros caminhos. Outros caminhos para que a gente possa ser salvo. Tem muita gente dizendo por aí, você já deve ter ouvido, como eu também já ouvi, que todos os caminhos levam a Deus. Ao mesmo tempo que é uma verdade, é uma mentira. Porque quando essas pessoas tentam justificar todos os caminhos levam a Deus, é para justificar a vida absoluta, a vida sem compromisso que essas pessoas levam. Mas ao mesmo tempo que é uma mentira por conta disso, é uma verdade, porque no dia do juízo, todos nós vamos estar na presença do Rei, ou para sermos salvos, ou para sermos julgados. Portanto, meu irmão, todos os caminhos levam a Deus, nesse sentido. E graças a Deus a porta ainda está aberta. Para mim, para você. Deus conta conosco para nos propagar o seu Evangelho. Paulo ele falou que se a gente ouvir a voz e não endurecer nosso coração, e talvez por causa de indecisões de muitos, Jesus ainda não tenha voltado. Sabe para quê? Para que Ele possa dar uma chance para mim e para você, para a gente amolecer nosso coração, aceitar o que Ele tem para nós, aceitar o que Ele nos ensina, o que Ele fala, as palavras de Deus que estão nesse livro sagrado. E dessa mesma forma, Ele quer te fazer uma pergunta. E o que é que eu tenho de fazer, missionário? É só levantar. Depois de ouvir tudo isso, Deus quer te perguntar se existe entre nós alguém que queira se reconciliar com Jesus, queira aceitar Jesus. Esse é o momento. Porque daqui a pouco nós vamos ceiar. E se você tomar essa decisão nessa noite, Deus está de coração aberto para mudar o teu caminho, mudar as tuas veredas. Mas é uma decisão que cada um de nós temos que tomar individualmente. Para terminar, o jovem perguntou a mestre, o que eu tenho que fazer para entregar minha vida para Deus? E ele respondeu que no último dia antes da sua morte você tem que aceitar Jesus. Mas mestre, eu não sei como Jesus vai voltar. Então entregue sua vida todos os dias para Deus. E é com essa reflexão que nós terminamos a palavra de hoje. Que nós possamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E como diz, como fala, a nossa igreja amada, ela fala que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Em breve Ele vai voltar. Eu creio.
Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu dei a oportunidade a Deus. Eu entrei na água. E hoje eu estou aqui, conduzindo outras pessoas a entrar na arca, junto com os demais pastores que pregam salvação. Muitos, hoje em dia, rejeitam, ignoram a palavra de Deus. Também estamos vivendo o tempo de Noé. Mas eu quero louvar a Deus, porque você está aqui perseverando. Você está no melhor lugar. Você está no melhor lugar. Quero louvar a Deus pela vida do missionário Petrônio, por ter trazido em nossa memória uma mensagem tão poderosa. Temos que falar do caminho, temos que falar daquilo que nos tira do propósito de Deus. Quando o homem confia em Deus, ele pode ter certeza, ele vai chegar onde Deus quer que ele chegue. Aleluia, Jesus. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Por sua cabeça. Se Deus é tudo para você, ore pela sua família. Ore pela sua casa agora. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Fale com teu Deus, fale com teu Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a continuar perseverando, confiando em Ti, Senhor. O Senhor é o único que pode conduzir a nossa vida. Me sinto seguro. Eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor cuida de cada um dos teus filhos, porque a gente, Pai amado, sem o Senhor ficaremos perambulando, mas se o Senhor ser conosco, que nós estiver em Ti, eu sei para onde eu irei, eu sei para onde eu irei. Eu lutarei para ir para este lugar, junto com a minha família. Eu quero orar e decretar, Senhor amado, que este ano de 2023, tudo aquilo que nós estamos projetando, venha ser para a Tua glória, e que nós possamos se levantar como verdadeiros cristãos, que acreditam, Papai querido, no Teu poder, na Tua proteção, na Tua glória. É tempo de amadurecer, diz o Senhor. Rebare de carapaz. O Espírito de Deus agora está dizendo: é tempo de amadurecer, é tempo de amadurecer com a fé, é tempo de amadurecer com a comunhão com Deus, é tempo de você amadurecer com a vida em Cristo Senhor Jesus. Não há condenação para aqueles que amam em Cristo. Se eu deixa eu ver se tem alguém agora que está querendo se amadurecer em Deus.
Eu declaro que eles entram na arca conosco. Vamos confiar em Deus. O Deus que tu serve guiará a sua vida. Tudo que você colocar na mão dele, ele vai estabelecer decretos. Ele te dará destinos. Ele te dará caminhos. Ele te dará todas as condições possíveis para que você possa continuar caminhando com ele. Saiba com quem você anda. Enquanto você conhecer aquele que anda contigo, tu não temerá a nada. Diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Abre a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo. Dá licença aqui, pessoal. Pegar a sua Bíblia. Glória a Deus. Nós vamos cear agora nesse momento. Nós vamos fazer diferente hoje. Logo mais. Uma Bíblia não é minha, não tem costume. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu quero que os diáconos peguem os encontros, lembra? Nesse momento, a gente vai participar da ceia. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 11, versículo 23, ele fala sobre esses dois emblemas. O pão que representa o corpo de Cristo e o vinho que representa o sangue de Cristo. Para que a gente possa vir nesse momento trazer em nossa memória que Ele morreu por nós, que Ele morreu e ressuscitou para trazer a nós a salvação. Bem-aventurado é aquele que nesse momento participa desse conclave espiritual, que faz a nossa mente se despertar e mostrar o tão amor de Deus por nós através do seu Filho. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. No versículo 25, ele fala: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Amém? Olha para cá. Neste momento, nós vamos consagrar
também uma oração pedindo perdão para Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E que no momento que você estiver pedindo perdão, que você possa também decretar: Senhor, a partir de hoje, eu renovo a minha vida contigo. Eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo a minha aliança contigo em todos os princípios que tem de base para conduzir a minha vida e a vida da minha família. Porque o Todo-Poderoso, Ele nos conhece como ninguém. É muito bom você começar esse ano com a sua vida renovada em Cristo. E desperta a sua memória. Traga agora à tona. E diz para Deus também. Dá nome também. Senhor, eu tenho esse mal aqui que me trava, que me faz sofrer. Eu quero que o Senhor quebre através dessa renovação de aliança. Este elo espiritual. Porque você vai participar agora da primeira Santa Ceia deste ano. Começa diferente. Começa a mostrar para Deus agora os seus interesses com as coisas celestiais. E o Deus de Israel lhe abençoará poderosamente. Senhor, neste momento, eu quero lhe pedir perdão pela minha vida. Eu quero lhe pedir o seu perdão pela sua igreja. Nós te pedimos perdão. Nós renovamos a nossa vida contigo agora, a nossa aliança. Nós queremos permanecer na arca. Nós queremos permanecer na arca. Nós queremos permanecer contigo. Então, neste momento, nós não estamos aqui neste momento levando isso como um momento qualquer. Nós estamos levando este ato como uma coisa mais séria na nossa vida cristã. Fortalece a nossa vida, nos santifica através desse novo início de ano. Renova a nossa aliança, nós renovamos a nossa aliança contigo. Nos santifica e nos perdoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus, consagra agora este pão. Consagra agora, Papai querido, Deus da glória. Consagra agora esse pão. Consagra agora, Papai querido, faça do material para o espiritual. Consagra também esse suco, Pai, que representa o seu sangue derramado. Passa do material para o espiritual. E que a partir de agora, Pai, este momento se torna agora algo poderoso na vida do teu povo. Algo poderoso e que venha trazer milagres na vida dos teus filhos. Consagra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos agora. Nós te pedimos agora. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, pelo poder que há em teu nome. Pelo poder que há em teu nome. Pelo poder que há em teu nome. Pelo poder que há em teu nome, Senhor. Nós consagramos agora. Em nome de Jesus. Preste atenção para cá. Os diáconos vão ficar aqui. Fica mais lá no meio da mesa com vocês. Vocês vão sair do seu lugar. Você vai pegar o seu